Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Vitor aqui, professor de literatura do ensino médio do Colégio Cocarapiraca. E hoje vamos estudar um pouco sobre o autor Eça de Queiroz, tá? Nas últimas semanas temos investigado bastante a literatura brasileira, só que aqui com a literatura portuguesa nós daremos o pontapé inicial para os nossos estudos com um autor que é amplamente reconhecido, universalmente reconhecido, e já tem clássicos que são aclamados e foram adaptados para o cinema algumas vezes, também para novelas, séries de televisão e peças teatrais. Então, o primeiro ponto a refletir acerca do autor Eça de Queiroz é sobre a sua vida e obra, tá? Então, José Maria de Eça de Queiroz nasceu em Póvoa de Varzim em 1845 e morreu em Paris em 16 de agosto de 1900. É interessante refletir e comentar sobre a sua vida e obra. Eu sempre comento que vida e obra não se resume apenas à biografia do autor, mas também às questões que povoam o seu nascimento, sobre a sua vida, curiosidades. Então, esse é um bloco que deve comentar sobre esses pontos. Outro ponto interessante é que ele é um dos mais importantes escritores de língua portuguesa. Então, falou de literatura em língua portuguesa, até porque não temos apenas a literatura brasileira, nós pensamos também em essa de Queiroz, tá? Ele estudou Direito na Universidade de Coimbra, universidade universalmente conhecida também, uma das maiores universidades de Portugal. E é interessante notar que ele entra para o time de escritores que, mais uma vez, cursaram uma faculdade, tiveram uma formação superior, que diverge totalmente da carreira literária. Então, ele não foi um escritor que estudou letras, um escritor que estudou crítica literária ou escrita criativa. Ele estudou direito, tá? Não se sabe se ele chegou a exercer, mas ele entra para o time de escritores da literatura em língua portuguesa que não exerceu aquela profissão, que teve a literatura como grande objetivo de vida, tá? Foi autor, entre outros romances de conhecida importância, de Os Maias e O Crime do Padre Amaro. Este último, O Crime do Padre Amaro, foi um romance polêmico para a época. Não se esperava que teria um romance com relações envolvendo a relação amorosa de um padre, né, com uma mulher. Então, esse romance ficou bem conhecido por conta da sua polêmica. É interessante notar também que, posteriormente ao lançamento de O Crime do Padre Amaro, diversas outras obras surgiram abordando o mesmo universo. Relações entre uma pessoa muito religiosa, um padre, e uma pessoa do mundo, né, para o contexto da obra, tá? Outro ponto interessante é que o Crime do Padre Amaro, ele é até hoje considerado o melhor romance realista português do século XIX. Então é interessante perceber que o seu legado ele continua vivo. Até na literatura contemporânea, nós vemos que muitas obras atuais carregam influências e inquietações que surgiram no Crime do Padre Amaro. Não quer dizer que Os Maias não seja reconhecido, que o Primo Basílio também não seja bom. São obras muito boas, mas o Crime do Padre Amaro, digamos que é a sua obra-prima, aquela obra que não só é uma obra boa, mas que chamou a atenção de críticos literários ao redor do mundo por conta dessas questões, tá? E essa também escreveu contos que foram publicados em jornais e revistas entre os anos de 1874 e 1897. É interessante que esses textos eles foram posteriormente compilados e publicados em um formato impresso. Então, nós tivemos aí uma, uma reativação desses textos que anteriormente eram desconhecidos para a maior parte das pessoas, tá? E aí sua obra ela pode ser dividida em algumas fases. Na primeira, nós temos aí características voltadas aos temas românticos, então temas românticos abordados do texto literário, ambientes fantásticos, tá? Humanização da natureza, e como principais obras, nós temos aí as prosas bárbaras, que reúne contos, artigos e crônicas que foram publicadas. Então, é um compilado que essas obras foram reunidas e ficaram conhecidas como a sua primeira fase. Tá? E O Mistério da Estrada de Sintra, que foi em parceria com Ramalho, Ofeta, Farpas. Foi um texto colaborativo, mas que também está enquadrado nessa primeira fase, tá? Por que está enquadrado na primeira fase? Porque é como se fosse uma fase pré-crime do Padre Amaro, digamos assim, tá?
A segunda fase já teve início com o Amaro, né, com o crime do Padre Amaro, só que foi considerada a sua fase mais importante, porque foi justamente nessa fase que ele conseguiu lançar 3 obras de peso, que foi o crime do Padre Amaro, Os Maias e o Primo Basílio. Então, essas 3 obras são as suas obras mais conhecidas, mas o crime do Padre Amaro continua sendo sua obra-prima, tá? Nessas obras, ele também traz uma crítica social. Em O Crime do Padre Amaro, ele apresenta muito da hipocrisia, tá? Da questão religiosa, das relações sociais, daquela comunidade em questão, tá? E também a cultura da vida portuguesa. Então, muito do que era tratado na cultura portuguesa, ele criticava através da sua obra. Então, era algo muito comum nessa fase, nesses 3 romances, ele apresentar esse tipo de crítica social, tá? Na sua terceira fase, ela ficou conhecida como a fase pós-realista, foi marcada por um sentimento de desilusão. Então, eram obras que tinham um certo pessimismo, mas que, ao mesmo tempo, não deixavam de ser obras bem escritas, tá? Mas tinha essa marca, um sentimento de desilusão, tá? Agora, focando um pouco no Crime do Padre Amaro, nós temos aqui a sua adaptação, tá? Ele foi adaptado para o cinema em 2002. Ele recebeu outras adaptações, como peças de teatro, novelas. E é interessante ver que esse romance que foi adaptado, ele se tornou um marco para a carreira de Eça de Queiroz, um marco para a literatura portuguesa, por conta dessa história inovadora e polêmica para a época. Então, eram textos muito polêmicos, né? É difícil imaginar como a sociedade da época reagiu a essas questões trazidas por O Crime do Padre Amaro, tá? Ao mesmo tempo, O Crime do Padre Amaro influenciou muito a literatura que veio depois. Então, se hoje nós temos outros romances que abordam questões religiosas, Amores Impossíveis, isso surgiu graças ao Crime do Padre Amaro. O teu romance, vamos pegar aqui a sinopse oficial retirada da Amazon. Olha só. O Crime do Padre Amaro relata a história de Amaro, um jovem padre que entrara para a vida eclesiástica graças à imposição de uma nobre beata que o tinha sob sua guarda. Então, ele foi obrigado a ser padre, tá? Sem vocação nenhuma, o jovem padre aceita seu destino passivamente, sem reclamar, tá? Abraçando a sua profissão sem entusiasmo. Quando é enviado para Leiria, conhece Amélia, que lhe desperta a paixão e a luxúria, que são os 2 polos do romance, a paixão, a luxúria, levando a atrair os votos de castidade proferidos na sua ordenação. Então, o romance ele vai tratar dessa relação impossível, e, ao mesmo tempo, vai desconstruir pontos voltados à sociedade da época. Tá? Então, pontos da sociedade portuguesa são reconfigurados e trazidos no Crime do Padre Amaro. Entre as suas personagens, nós temos aí o Amaro, que é o padre, a Amélia, que é a jovem que se relaciona com o padre, o João, que é o prometido de Amélia, então já temos aí um triângulo amoroso, uma confusão bem portuguesa, e o João Joaneira, que é a mãe de Amélia, quer dizer, perdão, São Joaneira, que é a mãe de Amélia, que é a beata, que também tem aí uma certa hipocrisia, porque ela é amante do cônego Dias, que é responsável por hospedar em sua casa o padre. Então, é uma rede de hipocrisia trazida e que o Eça de Queiroz vai trazendo magistralmente, desconstruindo, né, essas hipocrisias e mostrando essas relações, expondo através de seu texto, tá? Tá, mas como é que foi a recepção da crítica literária ao romance? Primeiro ponto, O Crime do Padre Amaro, como já dito, ele foi um marco para a literatura portuguesa. Só que aqui vamos pegar uma fala de um crítico literário. O Crime do Padre Amaro foi um enorme sucesso e recebido com entusiasmo pela crítica da época. Até porque existem casos de obras, o que era muito comum de acontecer, obras que eram lançadas naquela época, eram rejeitadas, e que só depois de anos, décadas, que aquela obra era resgatada e realmente reconhecida pela crítica, tá? Bom, e aí tem uma professora da Universidade de São Paulo que ela traz essa questão da vida religiosa justamente a questão do escândalo. O livro causou escândalo e foi atacado por jornais católicos portugueses e brasileiros. Então, foi um romance que não mexeu apenas com Portugal, mexeu também com o Brasil. Então, nós temos aí questões polêmicas trazidas mais uma vez por meio do romance O Crime do Padre Amaro, tá? Bom, pessoal, finalizamos por aqui a aula de hoje. Aguardem um questionário sobre Eça de Queiroz, que será um dos nossos conteúdos, e até a próxima aula.
Grande abraço.